Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo de Descobertas. Hoje, a gente vai falar de algo que vai mexer com a sua cabeça. Você sabia que tem coisas nesse mundo que nem o mais premiado dos cientistas consegue explicar? E não estamos falando de como o Wi-Fi funciona melhor quando você levanta a mão. Tô falando de mistérios reais, fenômenos tão estranhos, tão fora da curva, que simplesmente desafiam tudo o que a ciência achava que sabia. Enquanto alguns preferem ignorar esses casos, porque eles não se encaixam nos modelos tradicionais, outros, os mais curiosos, animados e interessados pelo inexplicável, esses decidem investigar. Porque, convenhamos, se tudo já estivesse explicado, onde estaria a graça de ser um entusiasta do desconhecido, né? Neste vídeo, você vai conhecer 6 enigmas que deixam até os cientistas mais céticos coçando a cabeça. E já te aviso, o 5º da lista vai te fazer repensar até a origem da vida. Ficou curioso? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora descobrir o que a ciência ainda não consegue explicar. Vamos começar por algo colossal. Imagina você caminhando por Atenas e, de repente, você dá de cara com um templo tão imenso que até parece que foi feito por deuses. Tô falando do Templo de Zeus, com colunas de 17 metros de altura e 364 toneladas cada. Ele é simplesmente surreal. Foi construído por tiranos como Pisístrato e também por imperadores como Adriano. E mesmo tendo levado séculos, até hoje, carrega um monte de lacunas na história. Quer uma curiosidade que deixa qualquer observadora animada? Cadê a estátua de Zeus que supostamente reinava ali? Nunca acharam. Nenhum pedaço. Nada. Nem com robô escavando. É o tipo de mistério que alimenta quem está interessado em ligar os pontos ocultos da história. E por falar em história, segura essa que vem lá do México. Pouca gente sabe disso, mas entre os campos sagrados do México, existem histórias que fariam qualquer entusiasta perder o sono. São os Kenanet, gigantes que, segundo mitos indígenas e relatos coloniais, caminharam por aquelas terras. Eles são descritos como seres imensos, quase mitológicos, e dizem que seus ossos já foram encontrados, mas sumiram misteriosamente. Coincidência? Encobrimento? Vai saber. Para uma mente observadora e curiosa, vale mergulhar nas crônicas de Bernal Dias del Castillo ou nas lendas astecas. A ciência ainda torce o nariz para tudo isso, mas a vontade de entender o que foi varrido da história só cresce. Agora segura firme, porque vamos de gigantes para formigas. Sim, você ouviu certo. Você pode até não dar bola para uma formiga passando na sua cozinha, mas sabia que uma espécie de formiga da Argentina dominou 3 continentes? É isso mesmo. Essas formigas criaram megacolônias conectadas entre a Europa, América do Sul e Ásia, como se estivessem todas no mesmo time. E o mais impressionante, elas não brigam entre si, não se matam por território, vivem em paz, como uma rede global. Os cientistas ficam perplexos. Como algo tão pequeno consegue tanta sincronia? Para quem é entusiasta do comportamento social, isso é uma verdadeira aula de cooperação. Agora, se você achou formiga surpreendente, espera até conhecer quem parece vir de outro planeta. Você já olhou para um polvo e pensou, isso aqui é coisa de outro mundo? Pois é, você não é o único. Os polvos têm mais de 33 mil genes. Mudam de cor, mudam de forma, abrem potes e escapam de aquários com a inteligência de um ninja. Aí surgiu uma teoria ousada. E se eles vieram do espaço trazidos por meteoritos? Sim, isso tem nome, panspermia. É polêmico? Muito. Mas também é fascinante para quem está animada por mistérios da vida. Quer um exercício prático? Assiste ao documentário My Octopus Teacher e tenta não se perguntar se eles sabem mais do que demonstram. Mas calma que ainda tem coisa mais bizarra por vir. Quando a gente fala de vida, a gente pensa em oxigênio, certo? Errado. Os loricíferos, criaturas microscópicas descobertas no fundo do mar Mediterrâneo, vivem sem oxigênio nenhum. Sim, sem oxigênio. Nada.
Eles vivem em ambientes tóxicos, saturados de sal, onde ninguém achava possível existir vida. Isso virou tudo de cabeça para baixo na ciência e fez toda a mente observadora se perguntar: se eles vivem ali, quem mais pode viver em lugares extremos, como Marte ou a Lua Europa? É o tipo de descoberta que empolga qualquer entusiasta da biologia. E falando em coisas que estavam escondidas, tem algo no nosso próprio DNA que você precisa conhecer. Agora se prepara, porque cientistas analisaram o DNA dos denisovanos, nossos primos distantes, e descobriram algo que ninguém esperava. Eles se cruzaram com uma espécie humana completamente desconhecida, de cerca de 30 mil anos atrás. E o mais estranho, essa espécie deixou marcas no nosso DNA, mas ninguém sabe quem ela foi. Dentes com formatos únicos, genes que não batem com nenhuma linhagem conhecida. Tudo encontrado numa caverna na Sibéria. É como se uma parte inteira da história da humanidade simplesmente tivesse sido apagada. E é aí que a pergunta vem com tudo. O que mais será que a gente não sabe sobre nós mesmos? Então, agora que você conheceu essas 6 coisas que a ciência ainda não consegue explicar, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai deixar essa curiosidade acesa e buscar mais? Porque entender que existem mais perguntas do que respostas pode ser justamente o empurrão que você precisava para mudar seu jeito de enxergar o mundo. Já pensou que talvez tudo o que a gente conhece seja só a pontinha do iceberg? Agora eu quero saber de você. Qual desses mistérios te deixou mais curioso? Qual deles te fez arrepiar? Comenta aqui embaixo. E claro, se você também é uma alma observadora, entusiasta do desconhecido e interessada por tudo o que desafia a lógica, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua com a gente, explorando os lados ocultos da ciência que ninguém mais mostra. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!